E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? A rodada do Brasileirão tem início nesse sábado, né? Às 5 da tarde tem o Clássico Paulista Santos e São Paulo e posteriormente, 19 horas, tem um Fluminense contra Atlético Mineiro que nos interessa bastante. Isso porque coloca frente a frente o nosso grande rival local e o único time que pode nos ultrapassar na tabela nesse momento. O Cruzeiro está em 16º lugar e o Fluminense, né, o 17º, que abre a zona de rebaixamento. Caso vença ou empate, passa o Cruzeiro. Se o nosso rival Atlético Mineiro vencer, ele abre a possibilidade do Cruzeiro colocar 4 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Isso porque o Cruzeiro, ganhando na segunda do Avaí, conseguiria chegar então a 38 pontos e se o Fluminense perder, fica com 34. Caso haja empate, o Fluminense chega aos mesmos 35 pontos que a gente tem hoje, mas eles nos ultrapassam pelo número de vitórias. Aí se o Cruzeiro ganhar na segunda do Avaí, a gente consegue colocar 3 pontos, mas segue aí por uma rodada de voltar para a zona. E se o Fluminense vencer, vai a 37 pontos e obriga o Cruzeiro a ganhar na segunda-feira do Avaí, senão a gente vai sim fechar a rodada na zona de rebaixamento. Nenhum empate contra o Avaí nos tiraria essa condição. E é por tudo isso que eu te pergunto, você vai torcer para o Atlético ganhar do Fluminense hoje? Eu não acredito na hipótese do Atlético entregar o jogo, abrir as pernas pelo resultado, simplesmente pelo fato de que a situação do Atlético também não é boa. Eles têm 40 pontos na tabela até o momento, mas se perdem hoje e o Cruzeiro ganha do Avaí na segunda, o Cruzeiro ficaria apenas a 2 pontos do Atlético. Eles estariam mais dentro do que nunca dessa briga contra a queda. Eu costumo dizer que não torço pro Atlético em nenhuma circunstância, exceto se for torcer pro Atlético se fuder, né? Mas confesso que nesse jogo de sábado, se o Atlético ganhar do Fluminense lá no Rio, eu nem vou achar ruim. Acho que o mais provável é até que o Fluminense vença, não por uma questão do Atlético entregar, mas porque eu acho que o Fluminense e o Atlético são times de um nível parecido, o nosso também, tá? Para falar a verdade, acho que todo mundo de 10º para baixo é bem ruim nesse Campeonato Brasileiro, mas tudo pode acontecer e eu não vou torcer para o Atlético ganhar, mas sem dúvida nenhuma seria legal se o Fluminense perdesse. Esse é um daqueles jogos, né, que o ideal mesmo seria que os dois pudessem perder. Mas comenta aí qual vai ser a sua reação nesse jogo, se não vai nem assistir, se vai torcer para o rival ou prefere que o Fluminense ganhe e a gente que se vire para tirar os pontos aí nas 6 partidas que restam. E falando nesse confronto contra o Avaí de segunda-feira, o Abel Braga segue usando aquele expediente de fechar os treinamentos, até por isso a gente ainda tem muitas dúvidas em qual será o Cruzeiro da próxima segunda. O vídeo de pré-jogo vem nesse domingo, tá? Amanhã, nesse mesmo horário que eu tô postando aí os últimos dias, por volta das 14 horas. E só uma reclamação inútil que não vai mudar em nada a vida de ninguém, é uma bosta esse negócio de jogo segunda-feira, 8 horas da noite, hein? Pelo amor de Deus. Você fica o final de semana todo sem ter jogo do time, você fica vendo os jogos dos outros naquela expectativa, e aí o jogo é na segunda, de noite, trânsito ruim para chegar no estádio, quer dizer, tudo zoado. Os ingressos para o jogo já estão à venda, tá? A partir de R$20, que é o praticado nos setores amarelo e laranja inferior, que é ali atrás dos gols, né? Aquele setor mais perto do campo. O vermelho inferior, que é aquela posição central, tá R$30. E aí tanto o amarelo superior quanto o vermelho superior estão sendo vendidos a R$40. O laranja superior não estará aberto e o setor roxo superior, que é dos boys, 70 conto. O entrevistado desse sábado lá na Toca da Raposa foi o lateral Luiz Orejuela, né? E ele falou as questões básicas de jogo, de apoio da torcida, né? Como vai ser importante estar no Mineirão nesse jogo e a torcida precisa ajudar o Cruzeiro a conquistar essa vitória. Tem muita gente que acha que pegar um time que pode já estar rebaixado, como é o caso do Avaí, facilita as coisas. Mas eu tenho certeza absoluta que com a nossa dificuldade demonstrada nesse campeonato para fazer gol, vai ser um jogo duro e quem for no estádio tem que ir para apoiar, para jogar junto. Inclusive eu estarei lá na segunda, eu vou no vermelho superior. Mas o Orejuela explicou a situação contratual dele, ele ainda não renovou o contrato com o Cruzeiro. Segundo o atleta, o empresário dele e o clube nem se reuniram até o momento, apenas houve aquela informação, né, do Zezé Perrella de que há a intenção de comprá-lo, que o Cruzeiro vai comprar. Até agora não comprou, enquanto não cair o dinheiro lá na conta do Ajax, 1,5 milhão de euros, enquanto o Cruzeiro não negociar o novo contrato com o empresário do Orejuela, a permanência dele não está garantida, portanto, calma,
Vamos aguardar, tá certo? Ele ainda não é jogador do Cruzeiro e sem a bufunfa na conta dos holandeses lá, nada feito, tá? Para falar mais um pouquinho sobre o Zezé Perrella. Nas últimas horas, tem duas entrevistas dele, duas matérias, né, que foram assinadas lá pelo Gabriel Duarte do Globoesporte.com, inclusive pela proximidade das duas reportagens, eu acredito que tudo foi feito com base em uma entrevista do Zezé Perrella. E por essa entrevista, eu acho que o Zezé Perrella tá muito doido. Uma das matérias fala da difícil situação financeira que o Cruzeiro vive, que não tem recursos para bancar o time, que a folha salarial de 15 milhões de reais é um absurdo. E o Perrella até diz em dado momento, né, que se um jogador ganha um salário muito alto, a culpa não é do jogador, a culpa é de quem propôs pagar isso para ele, quem era o diretor, né, que eu carinhosamente chamo de idiota, né? Quem foi o idiota que aceitou pagar tanto para esses jogadores? Ele ainda cita que enquanto o Cruzeiro não definir a permanência na Série A ou a queda para a Série B, é impossível angariar mais recursos, porque tanto patrocinadores quanto questão de contratações, tudo isso fica esperando, né? Porque depende muito de qual o potencial de receita que a gente vai ter para o ano que vem. E também diz que uma das principais fontes de renda do Cruzeiro para o ano que vem vai ser sim a venda de jogadores. Até por isso é necessário a montagem de um elenco jovem que permita negociações. Ele até cita que hoje é mais fácil você fazer dinheiro com vendas porque as negociações são feitas em euros, os clubes europeus buscam mais jogadores jovens do que na época que ele era presidente. Até aí eu concordo 100% com o Perrella. Mas aí vem outra matéria falando sobre o Pedro Rocha, em que o mesmo Zezé diz que tem interesse em manter esse jogador e cita que a dificuldade no momento é achar uma forma ou de prorrogar o empréstimo do Pedro ou de flexibilizar o pagamento de 7 milhões de dólares, que seria o valor fixado para a compra do jogador. E aí é interessante a gente pontuar que foi a primeira vez que alguém falou nesse valor, porque desde que o Pedro Rocha foi contratado, vinham falando muito na questão de 10 milhões de euros como valor necessário para garantir a permanência do Pedro Rocha. Agora falaram em 7 milhões de dólares. É uma diferença muito grande, 10 milhões de euros pela cotação de hoje seria 46 milhões de reais. 7 milhões de dólares dá menos de 30, dá 29 milhões e 300. Teve até veículo de imprensa falando que era necessário 15 milhões de euros para garantir o Pedro Rocha. Isso aí eu acho completamente fora de lógica, até porque os russos, quando levaram ele, levaram por menos. Mas enfim, resumo da ópera. O Zezé diz que há interesse sim em manter o Pedro Rocha e acha razoável pagar 30 milhões de reais num jogador que em 28 jogos na temporada marcou 4 gols. E o meu ponto é que se nessa semana o próprio Zezé Perrella falou que se o Cruzeiro for rebaixado, vai cair muito a receita de TV, não vai ter condição de arcar com o salário dos jogadores, financeiramente a gente estará fudido e mal pago, como que ele vem a público falar que quer comprar um jogador de 30 milhões de reais, sendo que esse jogador foi um fracasso retumbante nessa temporada. O Pedro Rocha fez um jogo bom pelo Cruzeiro no ano. Para mim é nítido que o Cruzeiro não deveria nem cogitar a hipótese de manter o Pedro Rocha aqui, nem tentar reempréstimo, nem comprar parcelado, de jeito nenhum. O Pedro Rocha é um jogador que pode dar certo em outro lugar? Pode, mas no Cruzeiro ele deu certo? Não. Ele custa 1 milhão por mês de salário, e o Perrella disse inclusive que o salário não é o problema. E aí eu transfiro essa pergunta para vocês, tá? Vale a pena manter o Pedro Rocha no Cruzeiro, considerando esse valor aí de 7 milhões de dólares, considerando que os russos vão facilitar um pagamento parcelado, enfim, considerando que o Cruzeiro vai ter condição de arcar. Vocês acham que vale a pena manter o Pedro Rocha no Cruzeiro por 30 milhões de reais? Comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre isso. E eu fiquei pensando, por que o Perrella deu essa entrevista sobre o Pedro Rocha? Será que ele falou tipo assim, eu vou falar isso para ver se o Pedro Rocha se motiva e faz alguma coisa nos 6 jogos restantes? É uma hipótese. Outra coisa, parece que Palmeiras e Flamengo já estão sondando a situação do Pedro Rocha como possível jogador para eles no ano que vem. Leva Palmeiras, leva Flamengo, por mim. Pedro Rocha é um jogador que me matou de raiva nessa temporada pelos gols perdidos, pelo tanto que custa, e eu não acho que o Pedro Rocha esteja numa situação diferente de Fred, de Thiago Neves e dessa galera toda. Ele é mais jovem que esses outros caras citados, mas o rendimento dele foi igualmente decepcionante. E eu tô de saco cheio do Cruzeiro viver à base de grife. O Cruzeiro não se importa com o rendimento de um jogador, desde que ele tenha grife, que ele tenha um nome, que ele vai vender camisa. Pelo amor de Deus, Cruzeiro, sai dessa. A gente precisa de um atacante de lado que faça o quê? Gol, que dê assistência, que crie jogada. O Pedro Rocha foi esse cara? Não, não foi. Aí você olha pro Robinho, pro Marquinhos Gabriel, pro David, todo mundo foi mal? Todo mundo foi mal, mas esses foram tão ruins quanto o Pedro Rocha e pelo menos são mais baratos. E teve algum inscrito que fez um comentário dizendo que o Pedro Rocha tinha que ficar porque ele era carrasco do Atlético e não sei o quê. Pois bem, o que o Pedro Rocha fez de grande relevância contra o Atlético?
ele sofreu um pênalti na final do Mineiro, que é muito mais demérito do Leonardo Silva, né? Porque é o Leonardo Silva que dá um carrinho e mete a mão na bola, do que mérito do Pedro Rocha. E teve também o fato dele ter feito aquele belo clássico, um belo gol de fora da área e assistência para o Thiago Neves. Isso é suficiente para ser carrasco de rival? Isso é suficiente para você pagar 30 milhões no passe e 1 milhão de reais por mês de salário? Para mim não é, mas eu gostaria que vocês comentassem, vamos trocar uma ideia sobre isso. E para fechar com coisa boa, né, vamos falar aí sobre o time feminino do Cruzeiro que joga nesse sábado lá no Ipatingão contra o Ipatinga pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai ser o segundo link, o primeiro é o do OneFootball, o segundo link é do Maicujo, que é a plataforma que faz a transmissão dos jogos ao vivo. É nesse sábado, 4 horas da tarde, quem quiser pode acompanhar o jogo ao vivo por esse link. E se porventura você mora aí na região do Vale do Aço e quiser ir no jogo, ainda está em tempo, tá? O jogo é 4 horas, o ingresso é 1 kg de alimento não perecível e a expectativa é de mais uma vitória, né? O Cruzeiro ficou em primeiro na fase de grupos, marcou mais de 30 gols, não sofreu nenhum. O mesmo Ipatinga que a gente enfrenta hoje, o Cruzeiro ganhou de 8-0 na primeira fase. Foi o time que terminou em 4º lugar. A outra semifinal é entre Atlético e América, né? Então esse primeiro jogo vai ser lá no Ipatingão e sábado que vem tem o jogo de volta no Sesc Venda Nova com o mando do Cruzeiro. A expectativa é que o Cruzeiro consiga boas vitórias, consiga jogar um bom futebol, mas certamente esse vai ser um jogo mais complicado do que foi aquele primeiro. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Só reforçando então, amanhã, domingão, por volta das 2 da tarde, entre o pré-jogo de Cruzeiro e Avaí que se enfrentam na segunda. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!